Higuruma é pego de surpresa e mesmo com a pena de morte, Sukuna consegue se livrar do confisco de sua técnica amaldiçoada. Além disso, o breve interesse de Sukuna na espada do carrasco pode nos mostrar que ele a usurpará e usará para transformá-la no seu Vraja, ou seja, sua lança utilizada nos tempos antigos. É, pessoal, parece que as coisas estão muito convenientes para o nosso vilão Sukuna. Tudo parece fluir a favor dele, só que será que esse confisco foi realmente conveniente ou isso já aconteceu de uma outra forma no passado? Bom, vamos conferir tudo que rolou no capítulo 245 de Jujutsu Kaisen, com, claro, o Mano Joe te explicando tudo, até mesmo sobre a técnica do Higuruma, para vocês verem que, bom, vocês vão entender. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 245, onde nós temos Hakari on Fire lutando contra Uraume e também Higuruma, Itadori e Sukuna batalhando, só que no final parece que deu muito ruim pro Higuruma. Será que o nosso advogado, dito como gênio nos capítulos iniciais, realmente deixou algo passar batido ou isso tudo faria parte também do seu plano? Bom, é isso tudo que nós veremos aqui nesse vídeo, por isso sempre fique no vídeo até o final, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Agradecimentos à parte ao pessoal da Kaisen Backup que traduziu o capítulo pra gente e trouxe diretamente em português para a nossa leitura. Mas sem enrolação, vamos direto para esse capítulo. Nosso capítulo começa com a luta do Hakari contra a Uraume, enquanto a Uraume utiliza sua geada serena para congelar o braço direito do Hakari e depois o destruir completo com apenas um soco. E é dito pra gente que a geada serena é a essência da técnica de formação de gelo, que faz com que a pessoa ou o alvo da Uraume seja atingido por energia amaldiçoada com aquele congelamento. Então vai lá, congela ali a pessoa e depois ela quebra porque ela cria uma criogenização, né? Então ela congela totalmente e depois só pum, parte tudo quebrando ele. Só que o que a Uraume não esperava é que o Hakari tem uma velocidade de restauração ainda maior do que a do Gojo e também do que a do Sukuna. E detalhe, ele estava ali com seu jackpot ativado, como nós podemos ver na primeira página, uns sinais de notas musicais junto dele. Então quando ele ativou a sua expansão de domínio, ele conseguiu o jackpot e com esse jackpot ele está lutando agora, ficando praticamente imortal porque toda vez que ele é ferido, ele é curado logo em seguida. E a própria Uraume confirma pra gente que o Gojo e o Sukuna, no quesito de velocidade de restauração, são menores ali do que o Hakari. Não tanto menores, mas são menores. É então que ela atinge ele mais uma vez com o seu gelo, mas nada disso funciona, porque ele não para e ele está mega animado com aquela luta. Por isso ele vai pra cima dela com tudo, os dois começam a lutar. No chute dele ela consegue congelar a sua perna, mas mesmo assim com o seu outro pé ele dá praticamente uma voadora na cara dela, jogando ela para longe. Ou seja, com o jackpot, o Hakari se torna praticamente invencível ou até mesmo imortal. Não à toa, talvez ele realmente seja mais forte que o Yuta quando ele está mega animado. Lembrando que a técnica dele tem muito a ver com pachinko e aposta. E a gente sabe, a casa sempre ganha, ela nunca perde. Por isso que é muito difícil, acredito eu, que o Hakari seja derrotado contra a Uraume. Mas tirando isso de lado, a Uraume nesse momento para no meio do caminho, congela ali o chão, faz alguns esqueminhas ali e diz pra gente que os feiticeiros modernos creem que ser mais forte se baseia em ser mais humano possível, ou seja, eles evitam destruir as coisas ao redor, eles evitam machucar as pessoas e tal, sendo o mais humano, o mais bonzinho possível. Só que aí então, você ter superpoderes como os feiticeiros têm e se comparar com uma pessoa comum que não tem nada, você acaba de certa forma se isolando, porque você está em outro patamar e mesmo que você queira, vamos falar assim, descer e se tornar mais humano para ser igual a outra pessoa, na verdade você sempre vai ter aquela diferença e sempre vai se sentir sozinho, porque você é o único diferente ali. Só que ela diz pra gente que é essa humanidade que traz a fraqueza pra pessoa, porque ela teme a solidão, de ficar isolada ou então de se destacar tanto a ponto de ficar totalmente sozinha, principalmente por buscar a humanidade, sendo que ela nunca será humana por possuir poderes sobre-humanos. Pelo menos foi dessa forma que eu consegui interpretar
e ela se baseia muito ali na visão do Sukuna, aparentemente. Porque quando nós vemos o Yuta falando sobre algo, ele fala muito mais sobre o amor, sobre se achegar às outras pessoas. Então, temos feiticeiros modernos de todos os tipos, e o Yuta bate diretamente com o mesmo meio de pensar do Yuji. Então, ali a gente vê que vai ter realmente um combate em união dos dois contra o Sukuna, e claro, Jujutsu mais uma vez vai trazer essa mensagem sobre solidão e sobre também se achegar às outras pessoas ao redor. Bom, é aí então que a água que estava debaixo da rua começa a subir, começa a soltar por tudo quanto é canto, porque a Uraume destruiu ali os encanamentos, provavelmente para soltar uma técnica máxima, ou então ativar finalmente uma expansão de domínio, porque ela diz que o Hakari não busca a humanidade, e ele é totalmente diferente dos outros feiticeiros modernos. Graças a isso, ela vai dar o seu melhor, ou seja, ela vai acabar com o Hakari de vez. É então que ela parece ativar a sua técnica, ou então a expansão de domínio dela, porque se cria uma bola ali ao redor dela, parece que toda a água ali foi congelada e ficou atrás dela. Pode ser uma técnica máxima ou pode ser ali uma expansão de domínio. Eu acredito que ela tem nível para ter uma expansão de domínio, então acho que vai ser isso. Bom, é então que o Hakari fala sobre o Yuta, que sempre comentava esse negócio de humanidade, e disse que o Yuta é um calouro melancólico e tudo que ele faz, ele consegue cumprir, ele faz o que ele diz. Ele fala assim, ó, é necessário fazer isso? Então eu vou lá e faço. E é isso que encanta nele, porque é a diferença entre os dois. Nós vemos que o Hakari, ele tem um modo de pensar assim totalmente diferente, mas ele se encanta pelo Yuta, porque o Yuta é diferente dele e mesmo assim o Yuta consegue fazer o que quer. Esse é um grande exemplo porque o próprio Hakari queria fazer ali as suas apostas, vocês se lembram quando ele se encontra com o Megumi, também com o Itadori, e ele não conseguia fazer aquilo. Então ele achava que aquilo era necessário, mas não conseguia fazer. E é um ponto interessante de se pensar, e é o porquê talvez ele encante todo pelo Yuta. Pelo menos eu gostei bastante disso. Essa discussão sobre humanidade, sobre solidão, provavelmente vai trazer a mensagem geral de Jujutsu, porque em todos os flashbacks que a gente viu, foi falado sobre morrer sozinho, esse tipo de coisa, mas de todo jeito, mesmo morrendo sozinho, você sempre estava ali cercado de pessoas que você gostava, assim como foi com o Gojo e os outros. Mesmo até o Hajime estava tendo uma conversa com o Sukuna. A gente vê que de fato, sozinho, ninguém acaba ficando. É uma discussão bem interessante, eu gosto dessas coisas em Jujutsu, e aí vamos ver o que o Gegeki também vai trabalhar, porque o Hakari tá todo animadão e fala assim, se você tá animada pra lutar comigo, então pode vir, porque eu tô quente pra caramba, e se você quiser me congelar, vem me congelar, vamos ver o que vai sair daqui dessa luta. É então que nós trocamos de cena mais uma vez no julgamento do Itadori, porque não, eles não estão julgando o Sukuna e apenas acusando a pessoa certa. O julgamento continua sendo do Itadori, mas se lembrem, esse é o terceiro julgamento, e segundo a técnica do próprio Higuruma, a pessoa que é julgada ali, que está sendo culpada de algo, pode ter 3 julgamentos. Então nós tivemos aquele primeiro, a expansão de domínio do Higuruma, a segunda instância, quando o Itadori pediu um novo julgamento, e agora, segundo tudo isso, nós estaríamos no terceiro julgamento, mesmo que ainda abrangesse o que estava relacionado à segunda instância e o que foi decidido, quando o Itadori assume realmente que ele era culpado, que ele matou todo mundo em Shibuya e papapá. E é por isso que no julgamento do Itadori está tudo finalizado. Então agora, só se o Higuruma provavelmente fazer um julgamento apenas do Sukuna. Só que a gente já sabe as probabilidades de dar muito ruim nisso tudo, principalmente porque o Sukuna é considerado um ser que está no exterior, como mencionado no capítulo passado. Por isso é bom sempre prestar bastante atenção nessas partes. Outra coisa que a gente tem nessa parte é que o réu tem 3 opções: negar, confirmar algo e ficar em silêncio. Só que o Sukuna vai resolver falar nesse momento. Ele diz assim pro Higuruma, ó, cansei de falação, eu sei do que vocês estão falando, a única coisa que eu tenho interesse é na tua espada, aquela espada do carrasco que mata apenas com um golpe. E detalhe, não só essa espada vem ali do martelinho de juiz do Higuruma, como também ela muda suas propriedades no meio da luta. Então ele consegue transformar normalmente aquele negócio em um martelo gigante e até mesmo na espada do carrasco. Ou seja, é um objeto moldável. E por que isso é importante? Bom, vocês já vão entender. Porque depois o Sukuna assumir que matou todo mundo mesmo e chega de enrolação e tudo mais, o juiz vai lá e fala: culpado, né? Assume que é culpado, mas percebam que ali os seus olhinhos ali tiraram até mesmo aquelas cordinhas, chegando a abrir o olho dele. Então provavelmente esse juiz ainda vai abrir um segundo olho numa segunda expansão de domínio, pelo menos é o que eu acredito. E talvez tenha até aberto o olho, porque tamanha é a força do Sukuna
que a expansão, digamos assim, não comporta aquele nível de força. Pelo menos foi isso que eu presumi. E é então que eles conseguem a pena de morte, a espada do carrasco, e aí olha só o que o Higuruma presume nesse momento. Primeiramente, ele acha que talvez o Sukuna não tenha acesso às 10 sombras por conta da luta contra o Gojo. Alguma coisa ficou nerfada ou então ele perdeu alguma coisa lá na luta contra ele, mas isso é apenas uma possibilidade. E como normalmente o seu confisco de técnica, porque quando tem a pena de morte, tem o confisco e tem também a pena de morte. A pena de morte ali, ele tem a espada do executor para matar o adversário e também tem o confisco que tira a técnica amaldiçoada do adversário, pelo menos é isso que ele presumia. Então essa seria a oportunidade perfeita para matar o Sukuna, certo? Só que aí então que entra 3 feiticeiros ali, no caso o Ino, o Chozo e também o Kusakabe, para ajudar na luta, só que é então que naquele momento o Higuruma parece perceber que alguma coisa estava errada. O próprio Sukuna percebeu e ele também, e ali nós temos uma frase em preto ali que diz assim: Higuruma, você quer morrer? Porque aí deve ser uma pergunta que o Kusakabe fez para ele lá na conversa que eles tiveram anteriormente, porque o Higuruma a todo momento ele se sente culpado pelas vidas que ele acabou tomando, sendo justas ou não. É só a gente se lembrar da conversa que ele teve com o Itadori. E por conta disso, eu imagino muito que, sim, o Higuruma vai acabar morrendo, é meio óbvio, mas ele também parece que quer morrer com um senso de dever cumprido depois do que o Itadori mostrou para ele, que as pessoas ainda podem ser boas e que o mundo não é tão sujo quanto ele imaginava, pelo menos que existem pessoas que buscam o bem. Bom, é nesse momento que nós temos as páginas finais do capítulo, porque o Sukuna lança os seus cortes em cima ali do Higuruma e o Kusakabe parece o ajudar, mesmo sendo cortado, com o seu domínio simples, acredito eu, porque eles são cortados ali em várias partes, só que não são cortados completamente. E aí acontece que aquele confisco feito pelo juiz, que o Higuruma não tem poder sobre aquilo, vale lembrar, e vale lembrar que o Higuruma também não sabe o que o juiz exatamente vai decidir. Isso já ficou colocado pra gente em capítulos passados e lá no capítulo 165, porque é nesse momento que a gente descobre que o confisco foi aplicado, na verdade, na arma do Sukuna, aquele Kamutoki, e não na sua técnica. Por isso ele continua utilizando suas técnicas de corte. E aí deu ruim. Conveniências ou não de roteiro, isso faz total sentido. Lembre-se que o Higuruma, ele fica um pouco surpreso quando o Itadori não tem técnica amaldiçoada e o que é tirado dele é a energia em troca. Só que no caso ali do Sukuna, quando um usuário está portando uma arma, o que o confisco faz? O confisco pega aquela arma. Provavelmente por quê? Porque é o primeiro sinal ali que a gente tem que a pessoa pode fazer algo contra as outras. E outra, o confisco se baseia no quê? No sentido jurídico da coisa, é como uma apreensão. O policial, por exemplo, apreende algo de você e deixa separado. E aí a gente pensa, pô, então o Higuruma pode utilizar ali alguma coisa do Sukuna, a arma do Sukuna? Bom, pode haver essa possibilidade, mas segundo o meio jurídico, isso seria incorreto, porque quando um policial apreende algo, uma arma ou alguma coisa, ele não apreende para utilizar para ele ou então para que outras pessoas utilizem. Ele apreende para ficar preso, como se colocasse aquela coisa numa prisão e ficasse ali fechado, separado de tudo. Esse é o confisco, é como se fosse uma apreensão. Então sim, faz sentido, mas é conveniente pra caramba ali pro Sukuna. Cá entre nós, o Sukuna a todo momento tá sendo muito beneficiado, recebendo armas, recebendo buff, vamos falar assim. Ele tá recebendo tudo que é de melhor ali. O que o protagonista não recebe, ele recebe logo em troca. Só que eu ainda acho que o Higuruma tinha mais ou menos isso em mente, porque ele é dito como um gênio nas suas primeiras aparições. E é dito que, como feiticeiro, ele conseguiu elevar ali a sua genialidade ao máximo. Então, eu acho que ele ainda tem algum tipo de plano, talvez ele não esperava por essa, mas com certeza ele tem um plano contra a medida. O problema de tudo isso é a espada do carrasco, no qual o Sukuna tem interesse. Como ela é moldável, eu acredito que o Sukuna de alguma forma pode pegar para ele, não sei como, mas pode pegar para ele e transformar ele no seu Vraja, que seria aquela lança que ele utilizava lá no passado. Então, às vezes até mesmo que ele tenha perdido o Kamutoki, ele pode recuperar a sua lança do passado com a espada do carrasco. Isso me pareceu muito ali que iria acontecer, visto que o Sukuna é um cara que rouba as coisas. A gente lembra que ele roubou ali a posse do corpo do Itadori, por exemplo, quando o Itadori estava inconsciente. Ele roubou também ali o
corpo do Megumi. Então o Sukuna parece ser o tipo de pessoa que rouba as coisas que ele tem interesse para poder fazer o que ele quiser. Se ele consegue realmente transformar aquela espada do carrasco em algo para ele mesmo, eu já não sei, mas do jeito que o cara é inteligente pra caramba, entende muito de ferramentas amaldiçoadas, eu não duvido de nada. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, e o Manjo aqui está vazando, pessoal. Conveniências ou não, faz sentido tudo que aconteceu, viu? Mas que o Sukuna tá sendo ajudado, ele tá, e muito. E não adianta ficar defendendo ele não. Se fosse com outros personagens, eu aposto que todo mundo estaria reclamando também. Então, Mano Joe tá indo nessa, até um próximo vídeo. Um beijo no coração. Fui, valeu.